15 milhões de pessoas em 6 meses. Fala comigo, Leigos! Eu sou o Leigo Invest e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês aqui sobre uma frase que eu escutei enquanto eu estava assistindo o jogo da nossa seleção brasileira contra a França em um canal no YouTube. E a frase que me causou impacto foi essa daqui, ó. 6 meses e pouquinho no ar, nós já vamos deixar o canal com 15 milhões de inscritos hoje e daí... Isso mostra o quão forte a cultura do futebol é no nosso país. Nós, desde pequeno, nós vemos os nossos pais torcer para algum time do futebol, nossos familiares ali vibrando, ficando feliz, ficando triste. E como você é pequeno e vê, está acompanhando no seu crescimento, aquilo ali, você acaba escolhendo um time de futebol e acompanhando esse time de futebol praticamente pelo resto da sua vida. E nada sobre futebol, tá? Nada contra. Enfatizo que eu também gosto muito de futebol. Eu torço para o Vasco e para torcer para o Vasco, para o Gigantesco da Colina, tem realmente que gostar de futebol. Mas aí você me pergunta, tá, Leigo, mas o que é que o futebol tem a ver com investimentos ou com dinheiro? Vamos lá. Muito provavelmente você escutou, estava acompanhando esse canal no YouTube, assistindo o jogo da seleção, escutou, mas não sentiu o mesmo impacto que eu senti quando eu ouvi essa frase: 15 milhões em 6 meses de canal. Eu fiz uma pesquisa no Google e vi que a população do Brasil tem aproximadamente 214 milhões de pessoas. Isso foi estudos recentes do mês de julho do ano de 2025. E também pesquisei lá que aproximadamente 2 a 4% da população do Brasil investe na Bolsa de Valores, investe em renda variável. Isso dá mais ou menos 6 milhões de pessoas. Aí é onde entra o impacto. Um canal, em 6 meses, um canal esportivo conseguiu 15 milhões de pessoas. A Bolsa de Valores está aí há décadas, investimento está aí há décadas. E pouco mais de 6 milhões de pessoas investe, se interessa por investimento. Agora, você já pensou, se a educação financeira fosse implantada nas escolas desde o início dos estudos, como seria a nossa vida hoje, se nós soubéssemos cuidar do nosso dinheiro? Qual o impacto que isso teria na nossa vida? Existem canais no YouTube e que eu acompanho que são gigantes quando o assunto é bolsa financeiras, investimento, cuidar do dinheiro. Vamos lá, tem o Primo Rico, eu acompanho, Primo Pobre, eu acompanho, Investidor Sardinha também, acompanho muito. Juntando a quantidade de pessoas que tem nesses canal, não dá os 15 milhões. Isso mostra que a cultura sobre cuidar do dinheiro, ela é grandemente desvalorizada na nossa vida. Já pensou se você estudasse sobre educação financeira na escola, ou se seu pai ensinasse como cuidar do dinheiro? Meu pai não me ensinou como cuidar do dinheiro, nem muito menos a escola. Eu vim aprender o real valor do dinheiro na minha vida com 29 anos. Então, quando eu comecei a investir, e um sentimento que eu tive e que a grande maioria dos investidores tem quando começa a investir é esse: caramba, por que eu não comecei antes? Então você fica com aquele sentimento de perda de tempo. Perca de tempo. Então é algo que eu vejo que se nós tivesse aprendido, estudado antes, durante a nossa infância, nós seríamos outras pessoas hoje. Eu acho até que, deixo uma opinião minha aqui, lógico, que a população do Brasil seria totalmente diferente. Não teria tantas pessoas endividadas e justamente cadastradas no Serasa, que é o que acompanha o índice de inadimplência do Brasil. Então, eu vejo que a educação financeira, ela faz muita falta, principalmente quando você vê o potencial que é cuidar do dinheiro. Se isso acontecesse nas escolas, qual seria o impacto na vida das pessoas hoje? As crianças sabendo como investir, como cuidar do dinheiro,
como abrir um negócio, como ser um empresário, esse tipo de educação nós não temos. Veja bem, se perguntarem a você qual o time do seu coração, perguntarem quem é o técnico, quais são os jogadores titulares, quanto saiu o resultado do último jogo, você muito provavelmente vai responder na lata. Mas se te perguntarem o que é bolsa de valores, o que são ações, fundos imobiliários ou juros compostos, será que você saberia responder do mesmo jeito que você responderia as perguntas sobre futebol? Isso não é culpa sua, nem minha. Isso foi simplesmente cultura, uma que foi implantada e a outra que não é implantada. Muita gente ainda assim se interessa por assunto de finanças, de educação financeira. Quando você junta ali a quantidade de pessoas que se inscrevem nos canais, nos maiores canais, os canais que eu citei aqui de investimentos, dá cerca de 10 a 11 milhões de pessoas. Não chega nem perto ainda do canal que bateu os 15 milhões em 6 meses. Mas, vendo isso, entre 10 a 11 milhões de pessoas, quando você puxa para os CPF cadastrados na Bolsa de Valores, que é aproximadamente 6 milhões, pouco mais de 6 milhões, você vê ainda que mesmo assim as pessoas que se interessam por conteúdos de investimentos não botam em prática, muitas vezes por medo ou por não conseguir dar o primeiro passo, por estar assistindo um conteúdo, mas achar que aquilo ali não é para você, acha até interessante, mas acha que não, Bolsa de Valores não é para mim, investimentos não é para mim. E eu deixo claro que investimentos é para todo mundo. Uma coisa que eu sempre digo é que eu comecei tarde, com 29 anos, a investir, mas eu comecei com apenas R$10. Então, uma frase que eu falo muito em todos os vídeos e até mesmo no Instagram, inclusive se você não me acompanha no Instagram, eu deixo aqui o convite, @leigo_invest, com i no final. Deixo o convite aqui para você me seguir lá no Instagram, certo? Lá eu sempre falo e sempre deixo claro, comecei com menos de R$10. E hoje com a tecnologia nós conseguimos investir e cuidar do nosso dinheiro através de praticamente qualquer banco. Eu, por exemplo, eu uso a Nubank e a própria Nubank já é uma corretora. Então isso simplifica, deixa mais fácil de você entrar nesse mundo. Medo de errar, todos nós vamos ter. Até investidores experientes que estudam o mercado financeiro têm o medo de errar. Ele só vai mais convicto no que ele quer porque ele está ali estudado. Mas mesmo assim, ele vai errar um momento ou outro. Day trader, que estuda muito também investimentos, perde dinheiro praticamente todos os dias. Então, por que eu vou ter medo de errar? Eu comecei estudando vídeos justamente no YouTube, ia para o Google, olhava se aquele ativo fazia sentido para mim, montar a minha aposentadoria, que a minha intenção na Bolsa de Valores é realmente montar a minha aposentadoria e futuramente ter uma vida mais tranquila e não depender do governo. Então, mesmo sabendo de todas as dificuldades e sabendo que eu ia errar e vou errar, eu só continuo aportando e acreditando. Quando o ativo não faz mais sentido para mim, eu dou uma pausa, dou uma estudada, vejo se vai ser só aquele momento, se vai superar aquela crise ou aquela dificuldade. E se não fizer sentido para mim, me desfaço do ativo e parto para outra. E assim é que segue a vida do investidor. Aportes constantes, sempre está estudando, porque do mesmo jeito hoje que eu acompanho o futebol, depois que eu comecei a investir, eu acompanho também assuntos de investimento. Praticamente todo dia eu olho assuntos sobre o meu time do coração, sobre o Vasco. Mas também todos os dias eu olho assunto de investimentos, eu olho como está a Bolsa de Valores, como está as minhas ações, por que caíram, por que subiram, se faz sentido aportar naquele momento. E aporte, eu deixo claro que quando eu falo aporte aqui é compra, se faz sentido comprar naquele momento. Então a vida de investidor é essa. É para mim, é para você, é para o rico, é para o pobre. Então, nesse assunto de cultura do futebol e cultura de dinheiro, eu queria realmente que impactasse você também que está aí do outro lado. E se você tem medo de investir, dá uma pesquisadazinha melhor, mas vai perdendo esse medo, porque se o seu medo for por errar, você vai errar. Como nós erramos também durante a nossa vida. Nós vamos aprendendo
com os nossos erros. Então, é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, eu peço que deixe o like. Se você tem amigos que se interessam por esse tipo de conteúdo, envia para ele, para a gente fazer a família crescer, alcançar mais pessoas e bater 500 milhões de inscritos aí em 6 meses. Já pensou? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!